Bem, pessoal, chegando aqui com nossa aula, né, resolvendo algumas questões de física, né, da dilatação linear, vejamos aqui um problema, né, dando continuidade, né, o que a gente vem estudando, que é a dilatação térmica linear. A gente vai resolver aqui alguns problemas, né, utilizando a fórmula que a gente estudou, e aqui a gente tem um problema onde a gente vai usar a fórmula duas vezes, né. Então, vejamos aqui, ao se aquecer de 1 grau Celsius uma haste metálica de 1 metro, né, o seu comprimento aumentou de 2 vezes 10 ao quadrado milímetro. Né? O aumento do comprimento de outra haste de mesmo metal, de medida inicial igual a 80 centímetros, quando aquecermos de 20 graus Celsius. Então aqui é o seguinte, nós temos aqui dois problemas em um, então vamos aplicar a fórmula duas vezes. Primeiramente a gente vai aplicar a fórmula para a gente achar o coeficiente de dilatação linear, porque aqui está dizendo que ao se aquecer de 1 grau Celsius, uma haste metálica de 1 metro, seu comprimento aumentou de 2 vezes 10 ao quadrado milímetro. Então, então aqui a gente já tem dado suficiente para a gente encontrar o coeficiente de dilatação desta haste. Então vamos usar a fórmula para a gente encontrar o coeficiente de dilatação. E depois que a gente encontrar o coeficiente de dilatação, a gente vai usar na fórmula de novo, para resolver o outro problema aqui na frente, né? Depois do segundo ponto, do primeiro ponto, né? Então aqui vai ficar dilatação, vamos usar essa fórmula, vamos prestar atenção a alguns detalhes aí, para resolver. Dilatação linear, que é o ΔL, né? Que é a dilatação linear, é igual ao comprimento inicial, né? L0, vezes, né, o alfa, né? Que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, né? Que é a variação de temperatura. Agora observe o seguinte aqui, no problema, o que é que ele está dizendo? Ela tem um comprimento inicial, a haste tem um comprimento inicial de 1 metro, beleza? Só que o comprimento aumentou de 2 vezes 10 ao quadrado milímetro. Observe a diferença de unidade. Aqui o comprimento está em metro, e a dilatação aqui está em milímetro. Isso aqui é a dilatação porque é o aumento do comprimento. Então essa dilatação está em milímetro. Então a gente tem que usar o metro aqui, tem que transformar para a mesma unidade. No caso aqui, eu vou transformar o metro para milímetro. E fica melhor de fazer os cálculos. Então aqui é 1 metro, vale 1000 milímetros, né? Então, no lugar de 1 metro, a gente vai usar na fórmula 1000. Eu poderia transformar esses milímetros em metro, mas vai ficar, eu acho melhor a gente usar aqui transformar o metro, até porque é mais fácil transformar. A gente sabe facilmente que 1 metro corresponde a 1000 milímetros, né? O milímetro é a milésima parte do metro, então 1 metro corresponde a 1000 milímetros, né? 1000 milímetros. Então a gente vai usar aqui, né? 1 metro, vou botar logo aqui, 1000 milímetros, 1000 milímetros, 1 metro vale 1000 milímetros, então a gente vai usar 1000 aqui na fórmula, né? Então, fazendo isso aqui, nós vamos ter, e outra coisa, aqui está em potência, 2 vezes 10 ao quadrado. A gente sabe que, usando esse valor aqui, calculando 2 vezes 10 ao quadrado, a gente vai usar em número mesmo, sem potência, vai dar 200, né? 10 ao quadrado dá 100, 100 vezes 2 vai dar 200, né? Então, aqui vai ficar assim, vai ficar, a dilatação vai ser 200, né? 200 milímetros, já vou substituindo, o ΔL aqui eu vou substituir por 200, porque a dilatação a gente já tem. Vai substituindo aqui e vamos encontrar o alfa, né? Que é o que está faltando. O comprimento inicial lá é 1 metro, né? Então 1 metro que corresponde a 1000, né, milímetros, que a gente vai usar esse valor em milímetros, né? Correspondendo aí a 1000, vezes, aí o alfa que a gente quer achar, né, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura aqui é 1 grau Celsius, né? Ao se aquecer de 1 grau Celsius. Então aqui vai ser 1, né? Esse 1 nem precisa colocar, porque é multiplicando, né? Multiplicando não vai alterar, mas, né? Por via de dúvida, vou colocar aqui, mas nem não vai alterar nada, né? Porque o 1 é neutro, né? 1 é o neutro. Então aqui vai ficar, olha, veja só, 200 igual a 1000 vezes alfa vezes 1. Então, fazendo a multiplicação, vamos resolver aqui, até que fique melhor.
1000 vezes 1 vai dar 1000, né? Então aqui vai ficar 1000 alfa, né? Vou resolver logo primeiro por aqui, ó. Então vai ficar 1000 alfa igual a 200. Eu poderia ter até adiantado, né? Não ter colocado esse 1, mas vamos organizar aqui. Vai ficar 1000 alfa, né? Ó, igual a 200. Achando um valor muito alto, né? Para esse coeficiente de dilatação, né? Mas o problema, do jeito que ele está aqui, né? Hoje, sinceramente, estou achando um valor muito alto. Normalmente, os coeficientes de dilatação não são tão altos assim. Mas, supondo que seja assim, né, vai ficar dessa forma, né? Então, aqui, para mim encontrar esse alfa, nesse coeficiente de dilatação linear, vai ser igual a 200, né? Esse 1000 aqui, ele está multiplicando, né? Então, ele vai passar a dividir. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 200, certo? Veja só, vai ficar aqui, ó, 200, aí dividido por 1000, ok? 200 dividido por 1000. Então, a alfa vai ser igual, então posso cancelar aqui esse zero com esse zero, cancelo esse zero aqui com esse zero também, ficou 2 sobre 10, 2 décimos. Decimal, né, 2 décimos corresponde a 0,2, né? Por que 0,2? Porque eu vou explicar como é que faz essa transformação em decimal. 2 décimos. Você coloca o 2, né? O numerador, o de cima. Coloca aqui só o numerador, né? Aí você vai fazer o quê? A vírgula. Você vai olhar o denominador. O denominador aqui é 10. Ou seja, você vai contar o zero. Na frente do 1, quantos zeros você tem? Você tem um zero. Então, esse número aqui, ó, você vai contar um número para botar vírgula. Aí o zero vai ficar 0,2. Ou seja, por que 0,2? Porque aqui nós temos só um zero no denominador. Aí, como só tem um zero no denominador, você só vai ter um número após a vírgula. Para ter um número, você vai ter que botar vírgula aqui. Como não tem número aqui à esquerda da vírgula, você bota um zero. Então, 0,2. 0,2 o quê? Graus Celsius elevado a menos 1. É a unidade do coeficiente. Veja que é um valor, eu estou suspendendo, que é um valor muito alto. Normalmente, os coeficientes de dilatação linear são valores bem mais baixos, né? Com potência de 10 expoente negativo, né? Mas, da forma como está aqui, né? Os dados que nos oferecem aí, a gente tem esse coeficiente linear, vai ser isso aqui. Então, no caso aqui, agora a gente vai utilizar esse coeficiente aqui, 0,2, aplicando a fórmula de novo, né? Nesse segundo ponto, aí, porque diz o aumento do comprimento de outra haste. Agora ele quer o quê? O aumento do comprimento. O aumento do comprimento é o ΔL, ou seja, a dilatação linear. Então agora ele quer o ΔL. Então a gente vai aplicar a fórmula de novo para calcular a dilatação sofrida por outra haste, né? Outra haste, só que do mesmo material. Então, como é do mesmo material, o coeficiente de dilatação linear vai ser o mesmo, 0,2. Bom, eu vou apagar isso aqui, né, porque fica melhor, né, o espaço aqui, né, para a gente trabalhar. Sei que tem muito espaço para lá, mas vou apagar isso aqui logo, né, para não ficar muita coisa para apagar. A gente já sabe que o coeficiente é 0,2, a gente já achou, fácil de lembrar, né, então a gente não vai esquecer. Outra fórmula a gente vai deixar aqui, porque eu vou precisar dessa fórmula, né, olha, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Só que agora ele quer o ΔL, então a gente vai manter o ΔL, porque é exatamente o que a gente quer. É a variável, aqui no caso é a variável do problema. Então vai ficar ΔL igual L0, L0 no caso aqui é o comprimento inicial, é 80 centímetros, pode deixar em centímetro mesmo, né? A gente vai achar em centímetro. O coeficiente de dilatação a gente encontrou, né, anteriormente, foi 0,2, aí vezes a variação de temperatura. Está falando aqui ó, que a variação de temperatura agora é de 20 graus. Então, vezes 20. Pelo valor do coeficiente de dilatação, nós vamos ter aqui uma dilatação muito grande, né? Uma dilatação muito alta, né? Então, vezes 20. Para um aumento de temperatura muito pequeno. Estou achando aqui, na verdade, né, um valor bastante alto, né? Mas com esses dados que tem aqui, né, a dilatação seria essa mesmo. Então, a dilatação ΔL
né? ΔL, a variação de comprimento aqui vai ser igual a, multiplicando esses números, 80 vezes 0,2 vezes 20. A gente pode fazer logo o seguinte, né? 80 vezes 20, multiplicando logo dá 1.600, né? Então vai ficar 1.600 vezes 0,2. Eu vou botar aqui, né? Para a gente fazer 1.600, aí vezes 0,2. Muito bem. Então agora é só multiplicar 1.600 vezes 0,2. Como é que a gente faz essa multiplicação? Vou botar logo aqui, né? ΔL, né? Para a gente encontrar aqui ΔL, né? Que é a variação de comprimento, dilatação linear, igual. Eu multiplicando aqui, ó, 16. Quando a gente multiplica números decimais, a gente pode multiplicar, fazer a multiplicação sem considerar a vírgula, considerando só em números inteiros. Pode fazer essa multiplicação tranquilamente. Aí depois é que a gente vai colocar a vírgula. Então a gente vai multiplicar 1.600 vezes 2, né, tirando a vírgula. 1.600 vezes 2, se multiplicar 16 vezes 2 dá 32. Aí acrescenta esses dois zeros, vai ficar o quê? Vai ficar 3.200, né, Aí ficou 32, porque eu multipliquei 16 vezes 2. Aí acrescenta aqui os dois zeros, tá bom? Acrescenta esses dois zeros que eu não multipliquei. Então vai ficar o quê? Vai ficar 3.200, né? Aí a vírgula, onde é que eu coloco? A vírgula é o seguinte, pessoal. Você conta os números que tem aqui após a vírgula. Após a vírgula, nós temos aqui um número, né? Então eu vou contar um número para botar a vírgula. Vai ficar aqui a vírgula 320,0. 320,0. 320,0 é a mesma coisa que 320, né? Então vai ficar 320 o quê? Veja só, 320 centímetros, certo? Por quê? Aqui, ó, ele está dizendo que o comprimento inicial aqui é de 80 centímetros. Então a dilatação vai ficar na mesma unidade. Se a gente usou em centímetros, a dilatação vai ficar também em centímetros. Então aí seria, né, a dilatação sofrida. Faz uma dilatação muito grande, né? Isso matematicamente a gente está mostrando na fórmula, né? Mas que na prática, né, não vejo como isso pode acontecer, tá bom? Então vamos resolver a próxima questão. Vou trazer a próxima imagem. Vamos para a questão 2. Vamos para a questão 2. Pronto. Questão número 2 aqui. Olha, aqui diz o seguinte. Aí uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio ali a dilatação do alumínio, 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Veja como é aqui. O coeficiente de dilatação sempre elevado a expoente negativo. Isso tem um valor muito baixo, né? Calcule a dilatação sofrida pela barra. Ele quer a dilatação. Então, usa a formulazinha da dilatação, e facilmente você resolve esse problema. Mas só que tem que observar, né? Vamos observar aqui os dados, né? Uma barra de 10 metros. 10 metros aqui é o comprimento inicial de alumínio a uma temperatura de 20 graus. Ou seja, temos que associar a temperatura ao comprimento. Por isso que eu queria até antes de explicar esse problema, mostrar lá a relação do gráfico, né? Quando a temperatura for 20 graus, o comprimento é 10 metros, né? Fica exposto ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus. Então, ele ficou no sol, né? E a temperatura subiu para 40 graus. Então, a temperatura subiu de 20 para 40. Então, teve uma variação de 20 graus, né? 40 menos 20, porque você vai diminuir a temperatura final, que é 40, menos a temperatura inicial, e vai dar exatamente a variação de temperatura, né? Ou seja, vai dar um aumento, né? Vai dar um aumento. Então, sabendo que
O coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6. Calcular a dilatação. Pronto, então a gente já tem os dados do problema. A gente vai usar em metro mesmo, a gente vai calcular esse valor em metro. Evidentemente a gente vai encontrar um valor, né, um número baixo, né, porque a gente está usando em metro. Então vai ficar assim, ó, dilatação, ΔL, dilatação linear, é o que a gente quer calcular, é igual ao comprimento inicial, L0, vezes quem? O alfa, né? Vezes quem? A variação de temperatura, né? Então aqui temos a dilatação linear, ΔL, igual o L0, que é o comprimento inicial, que é 10 metros, então a gente deve estar aqui, ó, 10, vezes o coeficiente de dilatação, que está aqui, ó, é só substituindo, ó, 22 vezes 10, certo? Elevado a menos 6. Aí isso aqui vezes quem? A variação de temperatura. A variação de temperatura foi de 20 graus. Ah, onde é que eu estou vendo 20? Olha, veja só, pessoal, você calcula 20, porque a temperatura inicial era de 20 graus, aí a temperatura elevou, subiu para 40. Então, de 20 para 40 vai dar 20, tá certo? Você diminuiu 40 menos 20. Antes de você substituir aqui na fórmula, você calcula essa variação, a variação de temperatura, ΔT. A variação de temperatura, ΔT, eu vou fazer até aqui, explicando, ΔT igual a quem? A variação de temperatura, a 40, que é a temperatura final, certo? 40 menos a temperatura inicial, 20. 40 menos 20 vai me dar exatamente 20, certo? Então, continuando aqui, ó, vamos fazer os cálculos, né? Que é só multiplicar esses valores. Então, quem vai ser essa dilatação? Dilatação linear, ΔL, e a dilatação linear, ΔL, vai ser igual, vamos multiplicar logo esses números, ó. 10 vezes 22 vezes 20. 10 vezes 22 dá 220. 220 vezes 20. Vamos fazer essa multiplicação aqui, pelo menos representar ela. 220 vezes 20, né? Então a gente vai multiplicar aqui, ó, multiplicando aqui, multiplicando sem multiplicar os zero. 2 vezes 22 dá 44, ó. Tá certo? Aí acrescenta esses dois zeros na frente aqui, ó. Então vai ficar, ó, 4.400, né? Ó. Então os números, multipliquei esses números aqui, 10 vezes 22 vezes 20, multiplicando 10 vezes 22 dá 220, 220 vezes 22 dá 4.400. Então vai ficar 4.400, olha só, 4.400, isso aqui, né, ó, vezes 10 elevado a menos 6. Não multipliquei por essa potência, é claro, né? Isso aqui é uma potência, a gente vai não resolvendo, a gente vai resolver a potência agora. ΔL igual a 4.400 vezes 10 elevado a menos 6. Então, como é que a gente faz isso aqui? Ó? A gente pode deixar até na forma de potência, usando a notação científica. Você que não sabe a notação científica, então você vai aprender agora. ΔL vai ser igual. A notação científica, pessoal, é o seguinte. A gente escreve, né, na forma de potência. A gente escreve os números na forma de potência. De base 10. Ó, uma potência de base 10. Só que o número aqui, ó, está muito alto, 4.400. Esse número que fica multiplicando essa potência. A gente usa os números. Uma forma de a gente usar os números é usando ele na notação científica. Esses números muito grandes, esses números muito pequenos, que tem muitas casas decimais, a gente usa com potência de 10. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte. O número que vai ficar multiplicando a potência, porque sempre vai ter um númerozinho multiplicando a potência. Aqui é 4.400 vezes 10 elevado a menos 6. Esse número aqui que está multiplicando a potência, é um número 4.400, é um número muito alto, né? Então, a gente costuma deixar esse número o menor possível. Esse número que fica multiplicando, a gente costuma deixar o menor possível, né? Com a parte inteira, aliás, né? Com a parte
de uma parte inteira, uma parte decimal, uma parte inteira. O que eu quero dizer é que a gente vai pegar a vírgula, esse 4.400, a vírgula está aqui depois do zero. Então a gente vai pegar essa vírgula e trazer para cá, para esse 4 aqui. Ó. Por quê? Porque a esquerda da vírgula, o que interessa é o que vai ficar à esquerda da vírgula. O número que ficar à esquerda da vírgula tem que ficar um número de 1 a 9, né? De 1 a 9, o número que vai ficar, né, na esquerda da vírgula, para trás da vírgula, digamos assim. Então, olha, eu tenho que trazer a vírgula para ficar o 4 atrás da vírgula, que é um número compreendido entre 1 e 9. Né? Pode ficar 1, 2, né? No caso aqui, eu vou trazer para cá. O número que vai ficar à esquerda da vírgula teria que ficar um número compreendido entre 1 e 9, de 1 ao 9. Certo? Então, para a vírgula vir para cá, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer a vírgula, ela está depois desse zero aqui, no final, eu vou contar 1, 2, 3. Eu vou contar 3 números. Né? Então, se eu vou contar 3 números, então eu vou somar, eu vou fazer o quê? Como eu vou contar 3 números para a esquerda, aí eu vou alterar esse expoente. Como o expoente aqui é menos 6, aí eu vou somar, né? Como eu estou deslocando a vírgula para a esquerda, aí eu vou somar 3. Se eu estivesse deslocando para a direita, eu ia diminuir. Então, quem vai dizer se eu vou somar o expoente, eu vou diminuir, é se eu vou deslocar para a direita ou para a esquerda. Eu estou deslocando para a esquerda. 1, 2, 3. Então, vai ficar o que aqui? Ó? Vai ficar 4,4. Tá certo? Vai ficar assim, ó. 4,4. Aí, vezes. Aí, 10. Tá certo? A potência. Eu vou somar aqui. O novo expoente aqui é menos 6. Então, eu vou somar mais 3. Assim, por que eu vou somar mais 3? Pessoal, essa regra ela tem uma base matemática. Né? Quando eu somo 3, é porque eu estou multiplicando isso aqui por 10 à terceira. Né? Quando eu desloquei a vírgula para a esquerda aqui, eu dividi também esse número por 10 à terceira. Ou seja, eu multipliquei e dividi tudo por 10 à terceira, por 1000. Então, quando eu multiplico e divido por o mesmo número, não altera o resultado. Então, você pode fazer tranquilamente. Mas o que você tem que saber é a regra. Qual é a regra? Se eu deslocar a vírgula para a esquerda, você pode anotar aí. Eu vou somar no expoente. Vou somar o quê? De acordo com os números que eu desloquei. Eu desloquei 3 números, a vírgula andou 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, se andou 3 casas para a esquerda, aí eu vou somar 3 aqui no expoente. Então, quando eu somar aqui menos 6, né, mais 3... vai ficar menos 3, né? Menos 3, matematicamente, né? Vai ficar aqui menos 3. Então, vai ficar o quê? 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, o quê? Metro, né? Porque o comprimento inicial aqui ó, está em metro. Como o comprimento inicial está em metro, então, a unidade aqui também vai ser metros. Tá beleza? Então, a dilatação aqui seria de 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, a gente tem que resolver vários problemas, vocês também têm que exercitar, pegando esses vídeos, né? Vendo o que a gente está fazendo, né? E várias vezes, né? Com a dedicação para vocês aprenderem isso aqui. Isso aqui não vai aprender assim, já assim, de uma hora para outra não. Tem que ter um certo tempo de vocês para estudarem, né? Então, vamos trazer, né, mais um problema, né? Vamos ver mais um exemplo aqui, pelo menos, né? Eu acredito com esses problemas, né? Com mais esses exemplos. Aí a gente vai ter mais outra aula, né? Mais outra aula. Aí eu acredito que com mais outra aula a gente possa, né? Finalizar, né? Mais uma aula a gente possa finalizar essa parte de dilatação, né? Linear. A gente já pode até passar uma atividade, né? Passar um exercíciozinho para vocês exercitarem, né? Na verdade, com esses exemplos, praticamente essa parte de dilatação linear fica finalizada, né? Acredito que uma atividade, né, para vocês, né, entregarem, e a gente já vai partir para a dilatação, né, superficial. Eu só preciso, né, na verdade, explicar para vocês o gráfico, né?
Até aqui, né? Questão 3, né? Vejamos o que diz aqui essa danada, né? Trazer ela para cá, né? Então aqui diz o seguinte, ó. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus até 60 graus. Presta atenção, ela foi aquecida de 10 graus até 60, né? Então houve uma variação de temperatura aqui de 50, 60 menos 10. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros. Então o comprimento dessa barra a 10 graus. Esse comprimento aqui é o comprimento inicial, né? A 10 graus ela estava a 5 metros, né? Então quando aumentou, né? Aí é o e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de... Então, essa questão é interessante porque ele pede também o comprimento final. As outras questões não tinham pedido o comprimento final. Porém, é muito fácil você perceber que o comprimento final da barra vai ser o comprimento inicial, né, que é o comprimento que ele tinha antes, né, acrescido desse aumento, né, que é a dilatação. Ou seja, você vai pegar a dilatação que você encontrar e somar com o comprimento inicial. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos aplicar a fórmula da dilatação, né? A fórmula é ΔL, né? ΔL, dilatação linear, igual comprimento inicial, L0, vezes alfa, né? Que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, né? Vamos substituir esses dados na fórmula, né? Vamos encontrar a dilatação, que é o que ele quer, o ΔL, né? ΔL, a dilatação linear. Então, vamos encontrar, vamos fazer aqui ΔL igual, quem é o L0? Ver se tem, no caso aqui, o comprimento inicial é 5 metros, né? Então, aqui vai ser 5, né? Temos aqui um 5, né? 5 metros. Veja só, né? 5 vezes, aí vamos pegar aqui, ó, 5 vezes o alfa, né? Ó, que é o coeficiente de dilatação, né, do alumínio, que é de 1,2, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Veja só. Isso aqui, ó, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura foi de 50 graus. Eu nem vou calcular, vou botar direto aqui. Por quê? Porque dá para a gente perceber, ó, de 10 para 60, houve uma variação de 50, né? 50 graus Celsius. Né? Então, agora é só multiplicar esses valores, né? Fazendo a multiplicação. Então, aqui vamos ter, ó, ΔL, que é a dilatação linear, ΔL está igual, vamos fazer 5 vezes 1,2, vamos multiplicar logo os números, né, inteiros, né, para poder multiplicar por esse número decimal. 5 vezes 50 dá 250. Então, vou botar aqui esse 250, vai fazer uma continha de vezes, né, ó, 250, você faz como quiser, mas, né, 250, aí vezes 1,2, olha, veja só, você vai fazendo o cálculo, porque a gente já multiplicou aqui, ó, 5 vezes 50, deu 250, aí 250 vezes 1,2, que esse 1,2 eu coloquei aqui a vírgula, mas a gente multiplica desprezando essa vírgula, nem precisa botar essa vírgula para multiplicar, depois é quem que vai usar essa vírgula, mas como tem a vírgula, a gente coloca. Estou fazendo aqui, ó, 2 vezes 0, vou ensinar essa multiplicação, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10, coloco o 0 e vai 1, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 que foi 5, multiplicando agora pelo 1, ó, 1 vezes 0 vai dar 0, né? Aí você multiplicando aqui, ó, 1 vezes 5 vai dar 5, né? E 1 vezes 2 vai dar 2. Aí agora é só você somar isso aqui, ó. Então, somando aqui, ó, eu vou ter 0, 5 mais 5 vai dar 10, coloca um 0 e vai 1. Aí aqui foi 1, né? Você vai pegar 1 mais 2, vai dar 3. Até que ficou 3.000, né? Mas só que a gente tem que colocar a vírgula. Como aqui tem um número após a vírgula, então a gente tem que colocar um número após a vírgula aqui no resultado.
Então vai ficar aqui a vírgula, 300,0. Por que 300,0? Porque após a vírgula tem que ficar um número, né? Por que um número? Porque aqui eu só tenho um número após a vírgula. Então ficou 300,0, e 300,0 é a mesma coisa que 300, né? Então isso aqui vai ficar o quê? Veja só, vai ficar 300 vezes 10 elevado a menos 6. Então observe só, pessoal. Eu poderia deixar assim, ou na notação científica, como eu disse que tem que deixar. Para deixar na notação científica, o que, que a gente faria? A gente ia trazer essa vírgula, né, para cá, né? Eu vou colocar na notação científica, mas só que, como ele quer o comprimento final, você vai ter que fazer uma soma. Não seria interessante você deixar na notação científica, não. Seria interessante você deixar na forma decimal. Eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou deixar na notação científica, para vocês aprenderem, tá bom? E vou deixar na forma decimal. Na notação científica, a vírgula tem que ficar aqui, ó. Né? Por quê? Porque a esquerda da vírgula teria que ficar um número que fosse compreendido entre 1 e 9. Então, teria que ser aqui a vírgula, para a esquerda da vírgula ficar só o 3. Então, eu ia ter que deslocar a vírgula quantas casas? 1, 2. Então, eu vou ter que somar só 2 aqui, né? Somar mais 2. Ó. Então, só para você aprender mais a notação científica. Então, aqui ia ficar 3,00, ou seja, vai ficar 3. 3 vezes 10 elevado. Quando eu somar menos 2 mais 2, menos 6 mais 2, menos 6 mais 2 vai dar menos 4. E por que menos 4? Muita gente ainda talvez não sabe. Porque quando eu estou somando um número positivo, um número negativo e um positivo, ou seja, sinais diferentes, os sinais, quando são diferentes, na soma algébrica, eu subtraio 6 menos 2, vai dar 4, e mantenho o sinal do módulo maior. O módulo maior aqui é 6, e o sinal é negativo. Então, ficou menos 4. Ficaria 3 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Né? Isso na notação científica, que era normalmente como ficaria. Né? Só que, como eu tenho que, ele pede o comprimento final, então para mim encontrar esse comprimento final, eu vou ter que somar esse comprimento inicial, que é 5, né, mais essa dilatação. Então, para mim somar isso aqui, né, se eu for somar, não posso somar dessa forma, eu tenho que pegar isso aqui e deixar na forma decimal, na forma de vírgula. Então, essa dilatação seria o seguinte, vai ficar assim, ó. Ah, tem mais isso agora? Tem. Presta atenção porque ele está pedindo o comprimento final. Então, ΔL, dilatação aqui, na forma decimal, eu já posso aproveitar até, na forma decimal, até isso aqui, ó, 3 vezes 10 menos 4. Aqui seria 300 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o que, é que a gente faz para escrever esse número na forma decimal? A gente vai deslocar a vírgula, como aqui é menos 6 o expoente, como o expoente aqui é menos 6, presta atenção, eu vou deslocar a vírgula 6 números para a esquerda. 6, ó. Então, vai botar aqui o 300, vou colocar esse número ali, né, o 300. Vou escrevê-lo aqui, 300, veja só. Aí eu vou contar 6 números, né? 1, 2, 3. Como não tem, eu vou completando com 0. Aí 4, né? 5, não é? 6. Então a vírgula ia ficar aqui, ó. Como não tem número aqui, né? Então eu vou colocar um 0, né? Então vai ficar o quê? 0,0000300, ó. Então 0, escrevê-lo aqui, ó. 0,0000300, né? Metros. Esses números assim, a gente costuma escrever, né? Na forma de notação científica, né? Observe que esse 0 aqui, que está no final, eu posso até apagá-lo, né? Nem usá-lo, né? Ficaria só 0,0003. Posso até tirar esse 0 daqui. Porque quando a gente tem zeros na frente de um número, não é porque eu errei, pessoal. É porque, por exemplo, eu sei que no caso aqui, a gente nem precisa escrever esse 0, né? Depois aqui, só fica assim mesmo, 0,0003. Pronto, então essa dilatação. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai somar, porque ele quer o comprimento final.
Aí quem é o comprimento final? O comprimento final, a gente viu na primeira aula, que a gente percebe que o comprimento final é igual ao comprimento inicial, L0, mais a dilatação ΔL. Obviamente, você vai pegar o comprimento que ele tinha antes, né, mais o aumento, porque a dilatação é um aumento. Você tem que ter quando você vê uma fórmula dessa, você já tem que ter toda uma compreensão em mente. O L é o comprimento final, L0 é o comprimento inicial que ele tinha antes, e o ΔL é o aumento do comprimento, que sofreu devido à temperatura. Então ele tinha 5 metros, aí sofreu um aumento de 0,0003. Então, o novo comprimento dele, é só você somar esses 5 metros aqui com mais esse 0,003. Então, isso aqui vai ser igual, vou até botar aqui na frente, fazer aqui no detalhe, igual, aí vem, para algum entendedor, ele já entendeu, 5 metros, né, 5 mais 0, né, 0,003. Isso aqui vai ser igual, tudo bem. Aí como é que eu vou somar 5, né, mais 0,003? É muito simples, ó. Como aqui na parte inteira é 0, eu somando aqui, ó, não tem um decimal, ó, vai ficar só 5. É só somar aqui, ó, 5 mais 0, né, ó, vai dar 5. Então vai ficar e acrescentar os números que estão após a vírgula, né, ó. Vai ficar 5,003. É fácil perceber, não precisa nem fazer conta, né? É só você ter uma percepção de número. Vai ficar 5,0, a parte decimal lá, 0,3 metros. O aumentozinho que houve foi só esse número decimal aqui, ó, 0,03. Vai ficar 5,003. Né? Mas aí, se você tiver dúvidas sobre essa soma ainda, então eu vou explicar aqui para você essa soma, né? Eu vou pegar aqui esse número aqui, ó, 0,003, tá certo? Aí vou colocar o 5 embaixo, com vírgula abaixo de vírgula. O 5 não tem vírgula, então a vírgula está depois dele, ó. É como se tiver 5,0, né? Então você vai botar vírgula abaixo de vírgula. Então vai botar o 5 aonde? Vai botar o 5 aqui, ó, aí com a vírgula, aí completa com 0. 0, 0, 0. Tantos zero você quiser. Mas para ficar igual com esse de cima, as casas decimais ficarem iguais, eu coloco só 3 0, né? Aí agora você vai fazer essa soma, né? Vai ficar 3, aí perceba, vai ficar 0, vai ficar 0, vai ficar 5, né? Vai ficar 5,003, né? Do jeito que está aqui. Então, pessoal, é isso aí, tá certo? A aula de hoje é essa. Talvez para não ficar alguma coisa pendente, a gente ainda vai dar outra aula, né? Vamos explicar, porque também eu quero explicar para vocês também o gráfico, né? Tá bom? E trazer mais algum problema, se der certo. Então a gente vai ter mais uma aula ainda, mais um vídeo aula sobre a dilatação linear, para a gente entrar já na dilatação superficial, né? Aí depois na dilatação volumétrica, né? Que são os 3 tipos de dilatação térmica que a gente tem aí. Então, pessoal, é isso aí. A gente pede compreensão de vocês. Vamos continuar firme, né? Assistindo, né, as aulas aqui pelo canal, né? Porque esse sistema, né, a aula gravada, favorece muito ao aprendizado de vocês. Então, até a próxima aula, se Deus